Bom dia, hoje eu vou falar para você sobre os princípios do eletrocardiograma. Então, ele é um exame que avalia a atividade elétrica do coração por meio de eletrodos fixados na pele, forma essas ondas aqui, e cada complexo de ondas P, Q, R, S e T é uma batida do coração. O que elas representam? A onda P é a despolarização dos átrios, o complexo QRS, a despolarização dos ventrículos, e a onda T é a repolarização dos ventrículos. Então, como é que isso funciona? O eletrodo, ele vai detectar na pele vetores elétricos, ou seja, corrente elétrica, que é gerada por um dipolo com sentido negativo para o positivo, que nem a gente vê na imagem aqui. Na despolarização, eu vou ter entrada de sódio na célula, deixando seu exterior negativo, e assim eu formo um dipolo, porque a área em volta vai estar positiva, e isso forma a onda de despolarização que a gente está vendo aqui. A gente está vendo aqui que quando o vetor ele é paralelo ao eletrodo, eu vou ter um pico bem grande no meu ECG. Quando ele é perpendicular, 90 graus, vai ser uma onda isofásica, que é essa aqui que a gente está vendo em C. E quando o vetor é paralelo, mas ele é no sentido contrário, eu tenho uma deflexão para baixo. Então, como é que funciona essa despolarização no coração? A gente sabe que ele é inclinado para a esquerda, então a despolarização vai se dar de cima para baixo, da direita para a esquerda. Ela começa aqui no nódo sinoatrial, que fica no átrio direito, e vai mandar o estímulo para o átrio esquerdo e para o nódo atrioventricular. Nesse momento, a gente tem a despolarização dos átrios, que forma a nossa onda P. Daqui, ela vai para o feixe de His e entra nos ventrículos pelas fibras de Purkinje. E aí eu vou ter a despolarização do ventrículo. Essa despolarização forma uma resultante de vetor para a esquerda, porque o ventrículo esquerdo é maior. Então, o vetor vai para a esquerda e eu vou ter uma onda R positiva. Cadê, então, a repolarização dos átrios, que eu não mencionei que aparece? Ela está escondida atrás do QRS, porque a repolarização dos átrios acontece no mesmo tempo da ativação dos ventrículos. Só que como os ventrículos formam uma corrente muito maior, mascaram essa onda de repolarização. E aí eu vou ter a repolarização dos ventrículos, que começa no ventrículo esquerdo. Então, como o ventrículo esquerdo vai ficar positivo primeiro e o vetor, ele sempre aponta para as cargas positivas, a minha onda T também vai ser para cima. Então, para ver esse vetor de despolarização, a gente pode colocar o eletrodo em diversas posições, que são as nossas derivações, que hoje em dia a gente tem 12, começando pelas derivações bipolares. D1 é um eletrodo positivo no braço esquerdo e negativo no braço direito, que nem a gente está vendo aqui. Então, tudo que for para a direita vai ficar positivo em D1. D2 é um eletrodo positivo no pé e negativo no braço direito, que nem a gente está vendo aqui. Então, tudo que for para baixo e para a esquerda vai ficar positivo em D2. E D3 é um eletrodo negativo no braço esquerdo e positivo no pé. Então, também, tudo que for para baixo vai ser positivo. Aí a gente tem as derivações unipolares. AVF, que é F de foot, é um eletrodo positivo no pé, e ele é um vetor inclinado para baixo, com 90 graus para baixo. Então, tudo que for para baixo vai ficar positivo no ECG, que nem a gente está vendo aqui. O AVL, de left, é um eletrodo no braço esquerdo. Então, tudo que for para a esquerda fica positivo. E o AVR, de right, é um eletrodo no braço direito. Então, ele vai ficar negativo no ECG, porque ele está oposto ao vetor do coração. E aí a gente tem as derivações pré-cordiais, que vai de V1 a V6, e aqui a gente consegue enxergar como elas são colocadas no tórax. E a gente consegue entender por que V1 e V2 são negativos, porque eles ficam mais à direita, e V4, V5 e V6 vão ficar positivos, porque eles estão bem à esquerda. Quando a gente coloca essas informações num sistema de quadrante, a gente consegue ver a direção do vetor, o seu eixo. Aqui em verde representa o eixo normal de despolarização. E aqui a gente vê qual ângulo cada eletrodo representa. Então vamos interpretar aqui esse ECG. Como é que a gente sabe que esse eixo está a 60 graus? Algumas coisas. Por exemplo, D1 está positivo, quer dizer que o vetor está para a esquerda. AVF também está positivo, quer dizer que o vetor está para baixo. E uma coisa muito importante é que a VL está isoelétrico. Isso quer dizer que o eixo, que o vetor, ele está bem perpendicular ao eixo de AVL.
que se a gente for ver aqui, é exatamente 60 graus. Que outras coisas que a gente consegue avaliar? Frequência e ritmo. A frequência, o valor normal, é mais ou menos 75 batimentos por minuto. Uma coisa importante para a gente calcular a frequência é saber que cada quadradinho é 1 milímetro, e 5 quadradinhos formam um grande, que nem a gente está vendo aqui. Um quadrado é 0,2 segundos, então 1 minuto tem 300 quadrados, ou 1.500 milímetros. Então, como é que a gente calcula? A gente vai contar o número de quadradinhos entre duas ondas R e dividir 1.500 por esse número, e assim a gente tem os batimentos por minuto. O ritmo é mais fácil, a gente vai ver a distância entre duas ondas R e comparar com a distância de outra duas ondas R. Quando que o ritmo é sinusal, que é quando em D2 a onda P é positiva e cada onda dessas é seguida de um QRS. Agora que a gente sabe como funciona um ECG normal, vamos ver aqui um exemplo de patologia que altera o ECG, que é um exemplo só de diversas patologias que a gente pode interpretar no ECG, que é o bloqueio de ramo. O que vai acontecer? Uma das fibras de Purkinje fica bloqueada, fica difícil de passar o estímulo ali. Então, os ventrículos vão despolarizar em tempos diferentes, formando uma onda R mais alargada, porque dura mais tempo, e com esse entalhe em forma de dente. Por quê? Quando um dos ventrículos já estiver repolarizando, o outro vai começar a despolarização. E aí a gente fica com essas ondas sobrepostas, parecendo um dentinho. Quando que a gente sabe que é ramo direito? Quando V1 tem uma deflexão para cima. Por quê? Porque o ventrículo esquerdo já vai estar negativo, o direito vai estar positivo, e aí o meu vetor vai apontar para a direita. Se eu tiver um V1 normal e essas ondas R com entalho, vai ser um bloqueio de ramo esquerdo, e eu vou conseguir enxergar isso em V5, V6 e D1. E era isso que eu queria falar para vocês hoje sobre esse G. Muito obrigada pela atenção.